Oi, gente. Agora vamos estudar um pouquinho de geografia, prestando bastante atenção. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a pressão atmosférica. O que é uma pressão? O ar, ele é invisível, mas ele tem peso, ele tem massa. E é possível que o vapor de água se transforme em água, ou seja, em forma líquida, em chuva. O ar, ele tem elementos e substâncias. Possui também massa e peso. Por ele ter elementos e substâncias, ele terá, logicamente, o quê? Massa e peso. Vocês estão vendo aqui? Tá vendo? Aqui tem a bola vermelha e a bola verde. As duas estão cheias, estão com a mesma quantidade de ar. Já aqui, a bola vermelha está cheia e a outra está vazia. O que aconteceu com o cabide? Ele ficou tombado para o lado do vermelho, porque é onde está pesando mais, é onde tem mais ar, onde tem mais pressão. Se tem mais pressão, tem mais peso, tem mais massa. Então, é por isso. O que é a pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso que o ar atmosférico exerce sobre a superfície terrestre e sobre todos os seres vivos do planeta. Olha, aqui, entre a atmosfera até nossos ombros, tem uma coluna de ar. E essa coluna de ar nada mais é do que uma pressão atmosférica exercida sobre a superfície da Terra. Aqui também, olha, por que aqui, olha, aqui está 860 metros. A coluna de ar é menor. Aqui já está 0 metros. E a coluna de ar, ela é maior. Então, aqui é São Paulo e aqui é Santos. São Paulo fica mais alto, então a coluna de ar é menor. E Santos fica mais baixo, então a coluna de ar será o quê? Maior. A pressão atmosférica muda de acordo com a altitude. Olha, o menininho aqui de São Paulo, ele está mais alto. Então, a pressão atmosférica será menor. E aqui, o menininho de Santos está em altitude mais baixa. Então, a coluna de ar, ou seja, a pressão atmosférica será maior. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, será maior a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão atmosférica, ela muda de acordo com a altitude. Então, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo, será o quê? Maior a pressão atmosférica. É o contrário, tá? Então, olha, a pressão atmosférica aumenta com a diminuição da altitude. Então, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Tá vendo? Aqui, olha. Aqui a seta é maior. Então, se a seta é maior, a pressão atmosférica é maior, porque a altitude é baixa. Então, aqui a seta é menor. Então, a altitude aqui, ela é menor. Desculpa, a altitude aqui, olha, bem mais elevada, olha. Tem que subir isso tudo aqui. Se a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor. É o contrário, tá vendo? Se a altitude é maior, pressão atmosférica menor. Se a altitude é menor, a pressão atmosférica é maior, tá? Aqui, olha, é o nível médio das águas do mar, tá? A circulação atmosférica. O que é? É o processo de movimentação do ar
provocado principalmente pela pressão atmosférica. Então, o que é essa circulação atmosférica? É o movimento do ar. E quem que provoca esse movimento do ar? É a pressão, principalmente a pressão atmosférica. O vento, o que é o vento? É o movimento do ar. Um ar mais pesado, ele empurra o ar mais leve. Então, quando o ar mais pesado empurra o ar mais leve, acontece o quê? O movimento do ar, ou seja, o vento. A diferença de peso entre massa de ar provoca uma diferença de pressão. Olha, presta atenção. Quanto mais massa de ar tiver, maior é o peso. Se tiver mais massa de ar, maior peso, a maior pressão. Então, aí é o contrário também, quanto menos massa de ar, menor é o peso do ar, menor pressão que ele exerce. Então, quanto maior a pressão de ar, quanto mais peso ele tiver, maior será o quê? O movimento do ar, ou seja, o vento. Então, quanto menor o peso, menor pressão, menor massa de ar, menor, ou seja, o vento será com menor intensidade, ok? Essas diferenças de pressão provocam o movimento do ar, ou seja, essa diferença, se está com muita pressão, com pouca pressão, muita massa, pouca massa de ar, pouco peso, com muito peso, essa diferença vai provocar o quê? O movimento do ar. Então, quando é que nós vamos perceber que o ar está em movimento? Quando nós sentimos o quê? O vento, aquilo que chamamos de vento. Quando acontece o vento, quer dizer que o ar está em movimento. Ok? Um beijo.